A contratação do Robinho pelo Santos vem causando muitas polêmicas e revoltas também de torcedores e não torcedores do Santos, por motivos óbvios, se você está acompanhando toda essa polêmica. Como eu sempre falo, eu não domino muito o universo do futebol, então sempre que tem algum assunto, seja ele qual for, sobre esporte, eu demoro um pouco para me manifestar, me demoro um pouco para gravar. Nesse caso, não precisa entender nem um pouco de futebol. Na verdade, nada de futebol, porque o caso é muito parecido com outros que eu já fiz vídeo por aqui também. E como nos outros vídeos, eu faço questão de ressaltar sempre, e nesse também, que o meu objetivo aqui não é ocupar o espaço de uma mulher que deveria e também estão falando, tá? O objetivo aqui é analisar socialmente e politicamente isso que aconteceu. Vamos lá. A sentença da justiça italiana condenou o Robinho e um amigo dele, em primeira instância, a 9 anos de prisão por violência sexual de grupo contra uma moça. Essa moça que tinha 23 anos, de origem albanesa. O caso aconteceu numa boate de Milão, se chama Cio Café. Veja só você, até nomes parecidos com outros casos que eu já citei. Isso aconteceu no dia 22 de janeiro de 2013. Essa condenação teve como base principalmente algumas gravações e grampos feitos pela justiça e que o Lucas Ferraz, que é um jornalista, teve acesso à transcrição desses áudios e fez uma matéria exclusiva lá para o Globoesporte.com. Posso deixar o link disso na descrição do vídeo. A investigação fala que a mulher foi levada para um camarim numa boate onde ela foi abusada por 5 homens, entre eles Robinho e o amigo dele, Ricardo Falco. Os outros suspeitos deixaram a Itália durante a investigação, então isso passou a ser um outro caso. O Robinho admitiu em juízo que teve relações sexuais com a moça, mas que teve relações com consenso. Só que em uma conversa com esse amigo, Ricardo Falco, que foi gravado e também condenado pelo crime em primeira instância, e eu vou ficar repetindo isso várias vezes, até por questões legais, o jogador demonstrou saber que a mulher estava completamente bêbada e sem saber o que estava fazendo, o que estava acontecendo, que estava fora de si. Inclusive, a palavra utilizada foi fora de si. No primeiro mês ainda de monitoramento, de gravação, por exemplo, né, numa dessas interceptações que foram feitas pela justiça, Jairo Chagas, que tocou naquela noite, é um músico que tocou na noite daquela boate, ele avisa o Robinho sobre essas investigações e o jogador, segundo a transcrição, respondeu, aspas, estou rindo porque não estou nem aí. A mulher estava completamente bêbada, não sabe nem o que aconteceu. Em janeiro, também de 2014, durante essas mesmas investigações, o Robinho, conversando também com esse mesmo cantor, disse a seguinte frase, aspas, a polícia não pode dizer nada. Então direi que estava com você, depois fui para casa. E esse músico questiona ele, mas você também não transou com a mulher? E o Robinho fala, não, eu tentei. E aí ele cita o nome dos amigos e o músico interrompe e insiste, acusando ele, dizendo, eu te vi quando colocava o pênis dentro da boca dela. E o Robinho finalizou dizendo, isso não significa transar. Segundo a sentença também, numa das conversas monitoradas, aí no caso dentro do carro do Robinho, o jogador e amigo dele, o Ricardo Falco, como eu disse, combinaram as respostas para a justiça, que eles iam dar na justiça. O Falco comentou, aspas, que a salvação deles era que não tinha câmera na boate que flagrassem eles com a jovem. Agora vamos lá. Sinceramente,
Um papo bem reto. Nós não estamos aqui falando de um crime que foi cometido por uma pessoa que foi condenada, pagou pelo crime que ela cometeu e depois ela tem uma oportunidade de se ressocializar. No caso de jogadores de futebol, acontece uma coisa completamente diferente. Nós estamos falando de crimes absurdos que são ignorados. E esses caras são colocados em posição de ídolos. Nós estamos falando aqui de crianças que vão olhar para um goleiro, por exemplo, que mandou matar a mãe do filho dele e deu a mãe do filho dele para os cachorros comer. E ainda preso, volta a ser jogador, volta a ser ídolo, volta a tirar foto, volta a ter torcida gritando o nome desse cara como se ele fosse um herói do time. O crime é completamente esquecido ou tratado como nada. O Santos emitiu uma nota dizendo que o que estava acontecendo com o Robinho era a onda do cancelamento. Isso não é onda do cancelamento, Santos. Isso aqui que está acontecendo é uma crítica a um clube que trata esse tipo de coisa como irrelevante numa sociedade que criminaliza sistematicamente a vítima. É isso que as pessoas estão questionando e se manifestando. Santos Futebol Clube. Sabe o que é cancelamento? É quando alguém, por exemplo, vai lá e digita uma merda muito equivocada na internet, no Twitter ou no Facebook ou qualquer coisa, posta alguma coisa no YouTube. Isso é cancelamento. Aqui a gente está tratando de gravações, essas que a justiça italiana entendeu como autoacusatórias. Não é a internet que está acusando ele de alguma coisa. Não é a era do cancelamento que está sendo chata. Santos Futebol Clube. Se o clube do Santos não leva em consideração a denúncia de uma mulher, porque é o que me parece, então, Santos, eu recomendo que você vá ler a transcrição da gravação do próprio Robinho falando. Já passou, olha, muito tempo que as marcas não se posicionavam sobre polêmicas, ou que não se posicionavam até mesmo politicamente. Passou muito esse tempo. Eles se coloquem nessa posição e a gente vai saber o tipo de torcedor que vocês do Santos pretendem atrair. Qual é o público-alvo que vocês buscam? E também é muito curioso, como eu falei ali no começo, sobre crimes que são cometidos, a pessoa paga pelo crime e ela é ressocializada. É curioso como existe uma inversão disso. Para alguns casos, não pode existir ressocialização. Para alguns casos, bandido bom é bandido morto. Mas basta você ver um padrão da sociedade, e eu estou falando da sociedade como um todo, nesse caso aqui nós estamos falando sociedade brasileira, então vou citar a sociedade brasileira. Mas isso é no mundo inteiro. Um padrão de crimes que a sociedade diz que isso tudo bem. Isso tudo bem, você faz isso aí, a gente pode ignorar, isso aí foi um erro, foi um deslize, deixa o cara voltar a ser jogador de futebol pelo Santos, vocês são muito chatos, acontece, e aí, como eu disse, volta a criminalização da vítima. Isso é impressionante. Quando a gente fala de qualquer outro crime, quando a gente fala de outras coisas, esse tipo de pensamento não existe. E aí a gente precisa pensar por que parte da sociedade em determinados momentos falam bandido bom é bandido morto, e aí quando a gente está falando de crimes contra a mulher que um homem cometeu, a sociedade diz isso. É cultura do cancelamento. Aí é a sociedade que está muito chata, que não esperou a justiça terminar. É pra gente precisar pensar. A gente precisa pensar sobre isso. Santos, vocês estão se posicionando. Parece que não. Vocês acham que não. Vocês estão se posicionando. Esse é o posicionamento de marca do Santos. Terão consequências. Como eu sempre falo, a tua opinião aqui nos comentários pode deixar. Eu espero que isso tenha ajudado você também a entender melhor todo o caso, o que aconteceu. Qualquer coisa é aquilo. A gente pode conversar. Me chama nas redes sociais, @GabrielMonta com 2 T's. Você pode apoiar o meu trabalho
tanto pelo apoia.c/nada se cria ou se tornando membro do canal no youtube.com/nada se cria. O meu conteúdo tá tanto ali no YouTube quanto no Spotify, no podcast Nada se Cria. Até um próximo. Tchau.